Então, a preocupação com o falso positivo, ela vem num segundo momento, após implantar AppSec, após implantar scanners. AppSec vai além de scanner, mas depois você tem o seu SAST, seu DAST, no mínimo rodando, aí você começa a se preocupar com o falso positivo. Se já tem, aí é tornar a configuração, ter um especialista ali para lidar com isso e tudo mais. Mas parte deste processo de resolver os falsos positivos é ter um processo de gestão de vulnerabilidades. Um Vulnerability Management. Ou seja, o seu SAST vai cuspir lá no seu Gira, o seu Dash vai cuspir no seu Gira, mano, vai chegar tudo lá no seu Gira, e de lá, alguém vai olhar para aquilo e falar, opa, isso aqui vai pro Rodrigo corrigir, isso aqui vai pro Marcos corrigir, opa, isso aqui é um falso positivo. Né? Fazer uma triagem, né, que a gente chama. Esse processo, ele tem que ser maduro. Eu diria que ele independe de ferramentas, ele basicamente você só precisa centralizar os seus outputs, os seus scanners e bater né, fazer uma olhada ali. O que vocês acham disso? Vocês acham que é assim, tem que ter essa pessoa ou essas pessoas, ou o próprio time de dev pode fazer essa triagem, né, antes de corrigir? Inclusive o processo da SANS lá, o template da SANS de Vulnerability Management já contempla essa parte na análise. Pô, você pegou uma vulnerabilidade, você faz uma análise dela. Essa análise já contempla você falar, cara, vou corrigir, não vou corrigir porque eu não quero, porque é difícil, porque demora um ano, ou é um falso positivo. Realmente não é uma vulnerabilidade. Né? O que vocês acham? Tem que ter esse processo, tem que ter essa pessoa ou essas pessoas, ou vocês jogariam essa responsabilidade para as ferramentas de scan? Elas têm que ter zero falso positivo e ponto. Cara, não, acho que calma. Pode falar, não vamos brigar. Eu ia falar que precisa sim ter o time de SEC ali, seja ali voltado para fazer o code review ou para ajustar a ferramenta, mas você precisa ter um time ali de segurança junto com o time de desenvolvimento, justamente para isso, para fazer essa filtragem. Porque foi aquilo que a gente falou, você joga a responsa pro dev, mas o dev não vai ter um treinamento adequado. Ou ainda não teve. Se você está no começo ainda, especialmente, seu desenvolvedor está acostumado a desenvolver de uma maneira não segura. Da maneira que ele aprendeu na faculdade, que ele foi levando o resto da vida. Então, se você não aplicou um treinamento, se você não tem essa estrutura, é legal você ter sim um time de segurança ali para fazer esses studies na ferramenta quando necessário e também fazer essa análise de vulnerabilidades e fazer a gestão de vulnerabilidades da maneira correta, né? Ajudar o time com isso. E depois você vai aprimorando esse processo, você vai vendo ali. Mas para mim é crucial. Sem uma pessoa dedicada para isso, o processo não anda. A gente tem experiência aí, Rodrigo até mais que eu, nas implantações ali, que sem ter alguém aí, não funciona. Eu acho que não precisa ser uma pessoa específica para falso positivo, mas que tem que estar parte do processo dela lá, né? Então, uma das funções dela é analisar periodicamente a quantidade de falso positivo ou ajuste da ferramenta, né? Eu acho que a ferramenta, elas vão melhorando com o tempo, e a tendência é ter menos falso positivo, mas eu acho que zerar não acontece, porque sempre vai depender do contexto. Às vezes, por exemplo, ele identificou uma vulnerabilidade, e a vulnerabilidade é real, mas, por exemplo, para o time, eles vão tratar como um falso positivo. Por exemplo, eles falam que você tá printando dados do usuário. E quando você vai ver, não são dados do usuário. São dados fixos ou são dados de tela, por exemplo, que eu já vi acontecer. Então, a informação que ele recuperava era de template. Então, ele fala, é uma cor azul, uma cor amarela. Ele fala, cara, pode soltar isso aqui, não tem problema. Se sair num print ali... Eu sei que cliente é esse, hein? Você tem um exemplo de cor aí no output do usuário, eu sei que cliente é esse. Foi uma discussão absurda nesse caso aí lá. Então, e aí gerou essa discussão, porque para a ferramenta é um falso positivo. E a nível de código aliás, desculpa. Para a ferramenta é uma vulnerabilidade. E a nível de código, se você olhar logicamente, realmente é. Porque você não estava vindo um dado sem o tratamento e ele identificou isso. Falou, cara, dado sem tratamento. Você tá mostrando dados do usuário. E no final não era nada demais. Falou, cara, isso daí não interessa. Pode mostrar, pode deixar no outdoor aí que não é uma vulnerabilidade.